Boa noite, meu nome é Felipe. Hoje eu vou falar um pouco do nosso projeto do Startup One, a Smarter Way to Manage Your Health, Health Hub, One Platform, Complete Health History. Os membros do nosso grupo, no caso sou eu, Felipe, e o Victor, e falando um pouco mais da atualização do nosso projeto, que a gente praticamente já decidiu qual que vai ser toda a parte de infraestrutura do nosso projeto, as tecnologias que a gente vai usar, e também as features que a gente está pensando em colocar juntamente com o uso de IA, implementação em alguma otimização, em alguma automação do projeto em si. E falta fazer só alguns ajustes finos no que a gente vai colocar nessa entrega, mas está praticamente tudo quase definido. Aqui falando um pouco das telas que a gente desenvolveu. A gente desenvolveu essas telas utilizando Figma. São conceitos, né? Não são o produto final. E a gente acha, e com certeza, essas telas devem passar por processo de mudança durante o desenvolvimento. Mas são como se fosse um protótipo inicial para a gente sair do zero mas elas já contêm a nossa regra de negócio, tudo aquilo que a gente espera que tenha. Então, no caso, é a tela de login, que é uma tela de login simples, a tela de início home, onde é a primeira tela quando a pessoa entra na nossa aplicação, a tela de resumo, overview, onde vai ter toda a parte de como se fosse um resumo do paciente. Então, os exames mais recentes, o medicamento que está tomando, e as telas de exames, que é realmente onde ele vai ver todos os exames que ele subiu para a plataforma. As tecnologias de desenvolvimento escolhida tá praticamente fechado, que a gente vai usar o framework Next.js juntamente com a linguagem de programação TypeScript, por as duas serem por o Next ser um framework que trabalha com desenvolvimento full stack, então tem o front-end e back-end juntos, e o TypeScript ser uma linguagem tipada que garante ainda mais segurança na nossa aplicação, e os dois casam muito bem, os dois trabalham muito bem juntos. Nosso banco de dados, tanto a parte de banco de dados quanto a infraestrutura e hospedagem, a gente escolheu a AWS por ser muito confiável hoje no mercado. A gente já utilizou a AWS em outros projetos pessoais, tanto aqui pessoais quanto da faculdade. E também a documentação toda da AWS é muito intuitiva, é muito bem documentada. E muito bem documentada e muito fácil de você conseguir seguir. A gente pensa em utilizar 3 tipos de serviço deles. Na parte de hospedagem, utilizar o serviço EC2 no caso. Na parte de banco de dados, o serviço RDS, mais precisamente utilizando MySQL. E também a gente pensa em utilizar o S3 para fazer como se fosse um banco de dados de imagens, para não ficar o RDS muito carregado. E também utilizando o Prisma ORM, sendo, por exemplo, o nosso organizador de tabelas. Na autenticação, a gente pensa em utilizar o Clark, para ele ter uma camada a mais de segurança para o usuário, que é na parte de autenticação para ele conseguir entrar na plataforma com toda a segurança. Na parte de desenvolvimento de multiplataforma, a gente pensa em usar o React, tanto para Android quanto para iOS. E inteligência artificial, a gente pensa em usar o Python, que é o mais conhecido hoje e o mais usado também. A gente fez um teste de usabilidade com o público-alvo, onde a gente teve análise de 3 pessoas, a Sueli, o Júnior e o Galder. E basicamente a gente teve alguns insights. Uns insights como a parte de navegação do usuário estava boa, mas ele não recebia um feedback instantaneamente quando subia algum exame ou com uso de IA. O layout não estava tão agradável, então são esses mais feedbacks visuais que a gente pensa em implementar, que a gente deve implementar sim, como também, por exemplo, os botões maiores para pessoas que têm um pouco mais de idade. A integração com a IA, a gente pensa em utilizar duas funcionalidades, a gente pensa numa terceira, mas aí a gente está discutindo, que é o reconhecimento de organização automática de exames, que é a parte de a IA entender o que é aquele exame, aquele protocolo, e conseguir padronizar aquilo, por exemplo, padronizar a receita do médico, a letra do médico, e a descrição, e também a parte de funcionalidade de sintomas. Então, a pessoa digitar dor de cabeça e febre, ela conseguir entender que aquilo é uma dor de cabeça, uma febre, do jeito que a pessoa digitar e propor a melhor solução possível para aquela pessoa. Os próximos passos que a gente tem é a gente realmente fechar essa parte, esses últimos ajustes finos e focar totalmente no desenvolvimento da aplicação e realmente botar as nossas ideias, botar a IA para rodar e com isso a gente
soltar para o público passa nosso feedback e a gente fazer os ajustes finos que precisa fazer, mas realmente focar agora na parte de desenvolvimento do projeto. Meu nome é Felipe, muito obrigado por ter escutado até aqui. Tenha uma boa noite.